Olá, meu povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Quero eu louvar a Deus, Agradecer a Deus por este dia de terça-feira, 2 de janeiro. Louvado seja Deus. Quero eu louvar a Deus pela família, pela igreja pentecostal, trono branco de Deus. Deus seja louvado pela vida de todos, amém? Deus seja louvado pela vida dos nossos pastores, líderes. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Passo para deixar uma palavra nesta manhã no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 1, que está escrito: Não julgueis para não sejam julgados. Louvado seja Deus. É uma passagem, é um versículo a qual todos nós conhecemos da Bíblia Sagrada, pela qual nos fala o texto sobre o julgamento. E é bom entendermos que há dois tipos de julgamento, há dois pontos de julgamento. Há um julgamento, primeiro ponto, é o julgamento que julgamos alguém, louvado seja Deus, pela sua aparência. Esse é o primeiro ponto. Julgamos alguém pela aparência, louvado seja Deus, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o julgamento daquilo que nós vimos, daquilo que nós contemplamos com nossos olhos, segundo a justiça, segundo a verdade de Deus. Observa que quando Jesus, o próprio Deus, ele falou para Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, louvado seja Deus, porque eu não olho e eu não vejo para a aparência, mas eu olho o coração do homem. E é bem verdade ali que aquele julgamento era um julgamento injusto, era um julgamento segundo a aparência, qual Samuel julgou os filhos de Jessé, que eram formosos, e ali os seus olhos contemplaram, louvado seja Deus, o interior. Samuel viu apenas o que estava em sua aparência, louvado seja Deus. Esse é o primeiro ponto do julgamento. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto que eu quero deixar aqui nesta manhã da parte de Deus é o julgamento, aleluia, que nós julgamos. E este julgamento, o povo de Deus pode julgar segundo a justiça de Deus. Você pode julgar alguém pela justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não pela sua aparência, entenda, não pela sua aparência. Não que eu esteja aqui dizendo e afirmando a você que você tem o direito de julgar alguém pela sua aparência. Louvado seja Deus, pelo aquilo que alguém fala, pelo aquilo que alguém professa ao respeito de alguém. Não. Eu estou dizendo aqui que você pode julgar segundo a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É segundo a verdade. E o que é a verdade? A verdade é algo vivenciado. A verdade é algo presente. É algo que está acontecendo. É algo que você está vendo. É algo que você está contemplando com seus próprios olhos. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que essas palavras, quem está falando é o próprio Jesus. Porque os hipócritas, os fariseus, eles julgavam, aleluia, pela aparência. Eles não tinham autoridade para julgar, porque eles estavam cegos, estavam errôneos
e queriam julgar alguém, louvado seja Deus. E sendo que eles, aleluia, não julgavam a si mesmo, não julgavam a si próprio, como estavam diante de Deus, para poder julgar alguém, louvado seja Deus. Por isso que Jesus diz: hipócritas, por que tentais tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão? Louvado seja Deus. Porque eles não viviam e eles queriam julgar, louvado seja Deus. Isso é um ponto, irmãos, de suma importância para mim, para você entender e compreender dentro da Escritura. Pastor, mas nós não podemos julgar. Aleluia. Eu concordo com você. E no primeiro ponto, nós não podemos julgar. Segundo a aparência, você não pode julgar alguém. Segundo aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, você não pode julgar alguém. Mas a partir que você vê, você contempla, segundo a justiça de Deus, você tem um direito de poder julgar alguém. Observa que Jesus, aleluia, ele diz em sua palavra, no livro do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, olha o que Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Louvado seja Deus. E lembramos que o Senhor, ele é reto, e que os mandamentos e as ordenanças de Deus é justiça. Louvado seja Deus. Observamos, aleluia, que o profeta Isaías, ele está falando do Messias. O profeta Isaías, ele está profetizando, aleluia, acerca de Jesus Cristo, a qual viria. Aleluia. Observa que diz no livro de Isaías, capítulo 11, e versículo 4. Se você quiser anotar e examinar aí na sua casa, olha o que está escrito. Isaías profetizando acerca daquele que viria. Louvado seja Deus. Olha o que está escrito. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios o matará o ímpio. E a justiça, versículo 5, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Louvado seja Deus. E morarás, louvado seja o nome do Senhor. Já observou? Você entendeu? Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela tem um respaldo. Para tudo há um propósito de Deus determinado pelo céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Repetindo, você não tem o direito, aleluia, de julgar alguém pelaquilo que você ouve, pelaquilo que você, aleluia, vê diante dos seus olhos. Mas você pode julgar alguém segundo a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Eu volto a falar novamente. A justiça de Deus está pautada em sua verdade. E a sua verdade é a palavra. Louvado seja Deus. Então, desde que você examina a Santa Escritura e observa ela como ela está escrita, você pode julgar alguém. Louvado seja. Por exemplo, você vê alguém, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, falando algo, ou profetizando algo, ou falando algo, louvado seja Deus, mas vivenciando outra coisa. Louvado seja Deus. Você talvez, quando encontra ele na rua, ou talvez no trabalho, ele demonstra ser uma outra pessoa. Louvado seja Deus. Ele não demonstra o que fala. Isto é o julgamento segundo a justiça de Deus. Porque você está julgando, aleluia, segundo a reta justiça de Deus. Segundo aquilo que você vê. Segundo aquilo que você está contemplando e vivenciando. Louvado seja Deus. Entenda. Não pega versículos, palavra,
versículos isolados para tentar argumentar. Porque a palavra de Deus, ela diz, aleluia, louvado seja Deus, que ela por si própria, ela se explica. Por que estudar teologia, irmãos? Porque a teologia é o estudo de Deus. É o estudo da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E a exegese é, aleluia, é nós tirar de dentro para fora. A exegese é nós examinar o texto. A exegese é nós compreender o texto, o que realmente o texto ele está nos dizendo. E a exegese é quando nós pegamos um texto isolado e queremos colocar nele o nosso entendimento. Queremos colocar nele a nossa compreensão. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? E deixa esta palavra no nosso coração. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, com toda a sinceridade no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Você examina a Escritura, porque a palavra de Deus diz: examinar a Escritura e cuidar nela a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Seja pautado não no que os outros falam. Seja pautado não naquilo que está à sua vista, mas segundo o que está escrito em sua palavra. Deus seja louvado pela vida de todos, em nome de Jesus.